diante de todas as benesses, diante de todos os gestos que Lula já fez ao longo desses 3 mandatos, que a própria Dilma fez também, né? Quem transformou a música gospel em cultura nacional foi a Dilma, foi lá do governo Dilma, tá certo? Não há nenhuma organização religiosa mais beneficiada Bora bater essa meta, gente. pelos programas sociais de Lula do que nós evangélicos. Eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu tô indignado porque tá faltando muito pouco de meta e a gente não bate, mas tô surpreso com uma outra coisa. Rapaz, quase 4 horas de live, 326 pessoas assistindo, gente. Isso eu tenho que agradecer a vocês. Obrigado por todo mundo que tá acompanhando. Desculpa pedir grana, gente, mas a gente tem que manter aqui o nosso canal em franco crescimento. Vamos lá. Tá bom? Eu até diria que a gente compete muito com os católicos. Por quê? Porque nós somos a base da pirâmide social, amigo. A gente está lá na base. E aonde que esses programas sociais chegam? Na base. E ali está os 30% do voto do Lula, porque é um voto de gratidão, certo? Mas há uma parte do eleitorado evangélico que não se conforma do Lula e do seu governo, né? Até por uma questão democrática também, mas estarem, não é, que se tornam oponentes aos nossos princípios. Por exemplo, o que acontece hoje com a esquerda? De 20 anos para cá, a esquerda abraçou uma pauta que nunca pertenceu a ela, que é a pauta do identitarismo. Nunca pertenceu à esquerda essa pauta. Lá vem. Mas a esquerda abraçou Groselhada. essa pauta. Então, quando a esquerda abraça movimentos, por exemplo, falo isso com muito respeito, como grupos LGBTIQIA+, e abraça como se esses grupos fossem seus, tá certo? Como se aquilo ali fosse supra... É porque os grupos LGBT são o cerne da luta de classes, né, Ottoni? Né? É complicado essa fala dele. Fumo da esquerda. Vamos fechar, gente. Não é? Aquilo ali não tem ideologia, irmão. Aquilo ali é grupo identitário. Esquece, tá certo? Então vamos lá. Quando a esquerda faz isso, o que ela faz? Ela abraça um grupo que tem 2 inimigos. Eles falam isso. Quais são os 2 inimigos do movimento LGBTIQIA+, no mundo inteiro? A família e a igreja. Ele está demonizando. Entendeu como é que é? Então, cara, não dá para acender vela para 2 santos. Aí o cara da igreja fala assim, peraí. O Lula, então, abraça esse movimento. E aí, no surgimento do bolsonarismo, ele vem dizendo, eu sou aqui, ó, eu sou daqui, eu sou da fé, eu sou da família. Aí, nós fomos lá para Bolsonaro e abraçamos Bolsonaro, que não tinha vergonha de abraçar as nossas crenças, os nossos princípios e os nossos valores, enquanto sociedade. Não é? Mesmo que de forma absolutamente oportunista, mentiroso, vigarista. Olha só, mesmo Lula tendo casado 3 vezes, porque ficou viúvo 2. E ele casou 3 porque separou 2. Mesmo, certo? Mesmo Lula tendo mais misericórdia aí e fazendo o que Jesus manda fazer com os pobres e atendendo os pobres, e Bolsonaro não tem uma política pública para o menos favorecido. Não entregou uma casa. Aliás, um negócio engraçado, Tony. O Flávio Bolsonaro ele vive dizendo que o slogan dele é vamos resgatar o Brasil. Resgatar o Brasil do quê? A única coisa que eles deixaram de legado foi mais de 750 mil mortos, né? Aliás, essa estatística, Tony, ela é uma estatística falha, porque ela registra as pessoas que morreram de Covid. Porque se for incluir nesse volume de óbitos todas as pessoas que morreram 1, 2, 3 anos depois, em razão das sequelas da pandemia, claro. esse número passa de 1 milhão mole, mas passa mole. Então, é uma catástrofe que a gente teve no nosso país, que, infelizmente, o Procurador-Geral da República, o anterior e esse agora, né, não estão tocando o dedo na ferida, porque esse foi o pior crime que o Bolsonaro cometeu, e que as pessoas estavam ali
defendendo o que ele defendeu, antes de ter a tentativa de golpe que aconteceu no nosso país. Mas eu quero entrar na questão atual também, Tony, que é a questão do filme, o tal filme. Essa história é a seguinte: o Flávio Bolsonaro amanhã deve completar um mês que ele declarou que ia prestar contas desse filme. O Mário Frias disse também que prestaria contas desse filme. Mas já passou o prazo dele, né, do Mário Frias. Pois é, eu já cravei que ele não vai mostrar absolutamente nada, ele vai dar uma desculpa, porque no meu entendimento é o seguinte: ele só vai mostrar alguma coisa, se for processado, porque ele vai ter que mostrar alguma coisa em sua defesa, mas ele vai ter que mostrar um monte de coisa fraudulenta. Qual é a leitura que você faz dessa história? Quem é que pode acreditar que ele... Tem uma coisa jurídica também, Tony, que eu explico aqui para os nossos inscritos, que muita gente não percebe, é o seguinte: o Flávio Bolsonaro ele diz o seguinte: não tem nenhum tipo de ilegalidade, foi tudo certinho, porque não teve contrapartida. Qual foi a contrapartida que eu dei para o Vorcaro? É uma visão totalmente equivocada, porque a grana que o Vorcaro estava dando para o filme, ou para o Flávio, ou para o clã, já era contrapartida. O crime do artigo 317 do Código Penal já está materializado. Não é assim que o Vorcaro iria dar que o Flávio Bolsonaro daria uma contrapartida para o Vorcaro. O Vorcaro já estava dando a contrapartida para o clã. E fizeram essa história de empresa interposta, né? O Vorcaro manda dinheiro para uma Entre, a Entre manda para um fundo, e do fundo vira Triângulo das Bermudas. E aí entra uma outra questão, estou te passando um pacote completo. Os filhos do Bolsonaro, eles não saem do Bahrein. Eu fiquei encucado com aquilo, eles estão sempre no Bahrein. E o Mário Frias também no Bahrein. E o Paulo Figueiredo também no Bahrein. E tira foto com o Sheik para um lado, foto com o príncipe para o outro. O Bahrein é um país microscópico. E o que essa gente está fazendo? Inclusive num período de bombardeio. O Irã bombardeando aquela região toda, os estados em conflito, eles foram lá para o Bahrein. Aí um inscrito nosso me informou: professor, o Bahrein é um paraíso fiscal. Aí eu falei: tem história. Você acha que essa possibilidade é real, ou nós estamos sendo maldosos demais se a gente imaginar que essa triangulação toda foi parar lá no Bahrein? Cara, eu nem sabia se você sabia disso, desses detalhes. Olha só, deixa eu te contar uma coisa aqui, José. É complicado, cara, você perguntar para quem só tem uma conta bancária e pergunta para o contador se ele declarou tudo certinho, porque não quer ter problema com a Receita Federal. Esse negócio de triangulação, cara, é até difícil para a maioria daqueles que... Vamos pingar, gente! 35 só. O que é isso? Porque isso é esquema de gente grande. Isso é esquema de quem sabe como fraudar, como interceptar, como lavar. Cara, eu nem vou na sua resenha poderosa e tão explicadora e tão esclarecedora de por onde esse dinheiro aí do Vorcaro passou, que de privado não tem nada. Pergunta para os aposentados e pensionistas do meu Rio de Janeiro, que perderam 3 bilhões de reais, não é? Se esse dinheiro do Vorcaro ele é privado. Pergunta a eles lá, tá certo? Então, na verdade, o que acontece é que uma característica está estampada: lavagem de dinheiro na veia. Por quê? Porque, primeiro, que o Flávio comete um erro gravíssimo, né? O que acontece? Ele é o tipo do ladrão que ele pertence a uma quadrilha, mas ele quer dar volta na própria quadrilha. Então, ele rouba sem combinar. Então, ninguém sabe o que ele está roubando. E aí, na hora que ele é pego, como ninguém sabe, então cada um vai dando uma versão do crime, do que aconteceu. Exatamente. O Mário deu a dele, o Paulo Figueiredo deu a dele, o Eduardo, porque ninguém sabia o que tinha acontecido realmente. Só o Flávio sabia. No máximo, o Eduardo, tá certo? Que era quem ia receber a grana. Então, ora, se o filme custou, no máximo, 69 milhões,
Para onde ia o restante do dinheiro? 69 milhões já é um dinheiro absurdo para a produção daquele filme, ok? Mas tudo bem, 69 milhões. Tá, mas ele pediu 134 milhões. Como é que fica isso? 131. E aí o Valdemar Costa Neto, que tendo Valdemar como amigo, você não precisa ter adversário, não é? Chega e solta e diz, não, ele foi lá no Vorcaro para ver quanto é que chegaria o resto, né? Para cobrar esse restante. Então está muito claro, só muito apaixonado mesmo, só com muita dissonância cognitiva, o cara vai acreditar de que o Flávio realmente ele é um filho preocupado em fazer um filminho para o pai dele. Como é que você vê essa personagem que surgiu, a tal da Carina da Gama, o Tony? Porque ela virou uma multi-mega empresária, né? Essa mulher merece proteção porque ela estaria ali no epicentro de muitas informações? Não, essa merece. Essa merece, tá? Assim como não se tomou cuidado com o Adriano da Nóbrega, lá no Rio, não é? E ele foi executado na Bahia, tá certo? Tanto por policiais do Rio quanto por policiais da Bahia. Aquilo ali está uma clara execução ali naquela morte dele. Se ele fosse apreendido vivo, o que você acha que teria de consequência, Tony? Ele iria delatar, ele ia falar, ele ia dizer. Tá certo? Ninguém, quer dizer, o Flávio Bolsonaro ficou com a esposa e com a mãe do Adriano da Nóbrega durante 10 anos no gabinete, e ele considerado o chefe do escritório do crime com 19 homicídios, o Tony. Como é que alguém tem conexão com uma pessoa e não sabe desse histórico? O Flávio Bolsonaro vai dizer, não, depois que eu soube que ele virou criminoso. É possível você ter uma estrutura dessa dentro do seu gabinete, sem saber dessas conexões, Antônio? Claro que não, claro que não. Primeiro que você só leva para o seu gabinete, e eu sou político, eu sou parlamentar, não é para ir para o seu gabinete, é uma triagem imensa, até porque você não tem vaga para todo mundo. Certo? Ali no gabinete são os privilegiados, tá certo? Então, até porque muita gente boa querendo entrar, mas só que não tem espaço, não é? Então, você vai locando os outros em outros lugares. Agora, gabinete não. Gabinete é algo mais íntimo, é algo mais particular, é algo mais pessoal, é algo mais ligado ao deputado, tá certo? Então, prova essa é que outra coisa que não é comum, você ter 2 pessoas, 2 parentes no gabinete, não é comum. Ou você atende a mãe, ou você atende, não é no caso a esposa, não é do Adriano, não, você atendeu as 2 pessoas, tanto a mãe quanto a pessoa. Então, Zé, tá muito caracterizado. Agora, voltando sobre essa moça, ela precisa realmente ter uma segurança reforçada. Precisa mesmo, porque é nítido que ela é uma laranja. Eu não sei se é lima, se é da terra, eu não sei, mas que ela é laranja, esquece. É porque são muitas frentes de negócios, né, que ela acabou se envolvendo. Agora, nessa questão do filme, especificamente, tem algumas coisas, tá, Tony? Assim, não sei se você que está sempre no parlamento falando, acho que tem dados aí que você pode ir coletando, muito interessantes. Nessa planilha que foi mandada, que o Intercept divulgou agora, até tem números biblicamente curiosos, né? Porque as remessas foram de $1.666.666 dólares, né? Então, o número ali de apocalipse ali, né? Bem diabólica mesmo. Bem diabólica. Então, quando foi feita a primeira remessa, o Eduardo Bolsonaro já tinha ido aos Estados Unidos 3 vezes no ano de 2025, quando essa grana começou a ir para lá. Ele disse, quando teve
o PT pede a apreensão do passaporte dele, que ele tinha ido para os Estados Unidos para passar o carnaval nos Estados Unidos. Foi passar o carnaval com um amigo nos Estados Unidos. E aí a gente vê pelo desembolso que foi feito que o carnaval dele foi regado por essas remessas aí que foi para o escritório lá do advogado que cuida dos negócios dele lá. Então, é impressionante como é que eles operaram com tanta magnitude, com tanto dinheiro, e vindo de um extrato, aí uma coisa interessante, né? Porque esse perfil moral dos filhos de Bolsonaro, como é que Bolsonaro criou esses meninos que viraram esses homens com esses valores deles terem essa desenvoltura de lidar com grana, lidar com o trambique na política? É um negócio impressionante. Deixa eu só lhe dizer aqui uma coisa, Zé, isso até porque eu tenho horário aqui e eu não vou poder ficar muito tempo aqui com você, infelizmente, que o papo está aqui maravilhoso. Mas deixa eu só lhe dizer aqui uma coisa, Zé. O que eu estou fazendo aqui, até aqui mesmo, aqui no seu espaço, tá? O que eu estou fazendo aqui, e ao me afastar do bolsonarismo, não da direita, não do conservadorismo, não dos meus princípios e valores que me formaram como ser humano que sou, o que me afastou, o que me faz fazer todo esse movimento é que, em nome da democracia, eu preciso salvar a direita brasileira. A verdadeira direita brasileira, que é importante para a democracia. Assim como a verdadeira esquerda é importante para a democracia. E que o pêndulo da democracia, ele pendularmente possa pendular de tempo em tempo, porque isso é democrático. Agora, a família Bolsonaro não é a direita brasileira. Ela não representa a direita brasileira. Então, quando eu luto contra uma eleição de Flávio Bolsonaro, é porque se Flávio se torna presidente da República hoje, nós, a direita, ficaremos 20 anos sem o poder. E por quê? Porque Flávio é um presidente para ser impeachmentado. Porque ele vai chegar com tantos problemas na presidência da República. Primeiro porque a questão das rachadinhas dele não foi resolvida. Não. Há um preço que só Deus sabe, e Gilmar sentou em cima daquilo ali. Acabou. Não tem nada resolvido. Tanto que ele hoje não bate de frente com a Suprema Corte. Ele não fala mais nada sobre ministros da Suprema Corte. Estão fazendo um teatro, vote nos nossos senadores, porque nós chegaremos... Mentira! Você sabe quais são os senadores que eles ofereceram aqui no Rio de Janeiro? Cláudio Castro e Canela. Irmão, os caras não têm perfil nunca de bater de frente com uma Suprema Corte, porque não tem como bater. É só pegar o histórico. Cláudio nem é mais candidato. Sabe o que eles estão oferecendo em São Paulo? Tari Flávio vice Mamato. O sócio do Valdemar Costa Neto, o filhote do Valdemar Costa Neto. Você acha que o filhote do Valdemar Costa Neto vai bater de frente com a Suprema Corte quando, meu irmão? Enquanto estão nesse teatro, né, nesse baile de máscaras, enganando o povo brasileiro que confia neles e que vê neles a possibilidade de derrotar o presidente Lula. Só que hoje o Flávio, ele fará um mal à direita brasileira inimaginável. Bom, para finalizar o nosso papo aqui, sai a justa final. Nós sabemos aí que essa eleição pode ser definida no primeiro turno, nós estamos trabalhando para que Lula ganhe no primeiro turno. E você está apoiando. E você está com Caiado hoje. Mas no segundo turno, se houver segundo, podemos contar com o Tony de Paula. Posso agarrar o Tony pelo pescoço e falar: o Tony, venha para o lado bom da força. Eu sou Caiado hoje, espero ser Caiado no segundo turno.
Mas caso Caiado não vá para o segundo turno, a única coisa que eu posso lhe afirmar é que eu não estarei ao lado de Flávio Bolsonaro. Pode votar E Lula. lutarei para que Flávio Bolsonaro... Obrigado, Carla! 25! Isso eu posso lhe afirmar com toda a pureza do meu coração. Eu não tenho nada pessoal contra o Flávio, mas eu tenho contra o modus que ele opera, que é perigoso para a minha nação, que é perigoso para a minha pátria. Por quê? Porque em um eventual governo do Flávio Bolsonaro, ele vai chegar e ele vai dizer: a Polícia Federal não investiga nada porque não tem corrupção no meu governo. Ok? E é bom, e aí eu vou dizer para alguns amigos da direita que deverão fazer um corte aí nessa minha fala, mas sejamos honestos. A despeito de todos os erros que o PT e que a esquerda cometeu nesses escândalos de corrupção, uma coisa nós temos que admitir. Todos os escândalos de corrupção que envolveram a esquerda e o centrão, na verdade, envolveram a esquerda e os escândalos, interessante, né? Eles aconteceram quando a esquerda estava no poder. Ou seja, como é que eu sou um presidente da esquerda e permito que a Polícia Federal investigue algo que exploda no meu governo enquanto eu estou sentado na cadeira? Aí eu tenho que admitir. O presidente Lula nunca cooptou a Polícia Federal. Ô, Tony, eu sei... Dilma nunca cooptou a Polícia Federal. Aliás, é da Dilma uma célebre frase. Isso a gente só quem não tem honestidade intelectual não vai admitir uma coisa dessa. A Dilma disse assim: vai ser tudo investigado e não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, em nenhum momento Lula, Dilma ou o governo do PT transformou a Polícia Federal em uma polícia de governo. Ela sempre foi uma polícia de Estado, mesmo que tivesse que cortar na própria carne. A gente tem que admitir isso. Ô, Tony, olha, muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco. Muitas pessoas aqui do portal, que o nosso portal é um portal progressista, claro, eles ficaram reticentes assim: poxa, vai chamar o Tony, que disse que ia dar tiro no Lula, e foi Bolsonaro. Ô, Adriana, eu discordo de você num ponto. Eu acho o Julian Lemos, eu vou falar um negócio que a galera que não gosta dele vai ficar puto, mas eu acho que o Julian Lemos tá mais Lula do que o Ottoni. O Ottoni tá pró-evangélico, gente. Por isso que ele continua com o Caiado. Ele não consegue abrir mão desse discurso conservador. O Julian Lemos fala de legalização da erva, tá? Fala da legalização da erva. Vamos lá. E tal. Só que é o seguinte, para o interesse público, é muito importante a gente trazer visão de pessoas que estão dentro do campo democrático, embora sejam pessoas que têm uma cosmovisão, visão do cosmos, claro, enfim, diferentes, para a gente deixar o público fazer o julgamento, né? Claro. E eu tenho certeza, Tony, que nós vamos agarrar você para o segundo turno. Não tem jeito, não. Você vai vir para o lado bom da força, viu? Desculpa a saia justa aí. Lembrando que desse pecado que eu fiz sobre o tiro em Lula e tal, eu já me arrependi, já disse isso publicamente, né? Você falou com ele pessoalmente? Chegou para o Lula e falou assim: presidente, olha, aquela fala ali. Não, falei com ele pessoalmente, falei com ele. Senão ele nem tinha aceitado a minha oração. Como é que ele vai aceitar a oração de quem quer matar ele, pelo amor de Deus? Vá que eu ore para Senhor, leva o Lula, ou então o diabo leva Lula, alguma coisa, pelo amor de Deus. Sim, eu tive essa conversa, sim, com o presidente Lula, até em nome da minha consciência cristã, e ele entendeu e tá. Só para terminar, já tinham dito para mim assim: olha, nunca esteja com Lula, Ottoni. E eu no auge do meu bolsonarismo, né? Nunca esteja com Lula. Aí eu falei assim: por quê? Por que não? Eu falando, né? Quem me disse isso, eu acho que foi Jandira Fegali, foi alguém lá, falou assim: nunca esteja com Lula. Eu falei: por quê? Porque no dia que você estiver com Lula, você vai saber o que é um ser humano.
e ele vai olhar nos teus olhos e tal. Aí, quando eu tiro com ele, aí ele pega a minha gravata assim, olha no meu olho, aí ele diz assim, companheiro pastor, nós precisamos conversar. Porque quando nós conversarmos, o senhor vai descobrir que eu não sou tão de esquerda conforme o senhor pensa e nem o senhor é tão de direita conforme o senhor pensa. Então, ele é de uma simplicidade fantástica. É isso. Ô, Tony, muito obrigado, viu? Um desculpa a saia justa, mas, enfim, quem vem para o baile tem que dançar. Pelo amor Dois queridos, de gente. Deus, pelo amor de Deus. Tá bom, abraço a vocês, tá? Olha, obrigado, Tony. Eu não vou ficar mais tempo, porque eu ficamos hotel aqui com a minha namorada e eu tenho que namorar ainda. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!